Olá, como vai você? Tudo bem? A gente começa aqui hoje uma série de webinars da Revex em que a gente vai trazer assuntos que a gente discute todo dia aqui dentro, sobre coisas que a gente estuda há muito tempo e são conversas que provavelmente você não tem na sua empresa e vai ter a oportunidade de participar aqui com a gente. Hoje a gente está com o Leopoldo, ele vai se apresentar daqui a pouco e o nosso assunto é sobre como melhorar os resultados de qualquer tipo de operação. E aí, fala um pouco sobre você, Léo, para quem ainda não te conhece, se você não assistiu alguns vídeos da Revex, você ainda não conhece o Leopoldo. Vamos lá. E aí, Gu, tudo bem? Oi, pessoal. Tudo certo por aí? Eu sou o Leopoldo, eu trabalho aqui na Revex como Head de Growth e eu estou em contato todos os dias com clientes que têm operações 24 horas por dia, 7 dias por semana, com demanda variável. A ideia desse bate-papo, como o Gu falou, é a gente trazer algumas das conversas muito relevantes sobre operação que a gente tem aqui dentro, para que você também tenha acesso. A gente sabe que operação é um gargalo nas empresas, para muitas empresas, e que ela traz a receita, né, de tudo que a empresa faz. Então é dela que vem o faturamento, ela precisa estar otimizada, a gente precisa olhar para os processos dessa operação, e aí em contato todos os dias com clientes que têm uma operação problemática, né, que enxergam alguns gargalos nessa operação. Eu acho que esse bate-papo vai ajudar muito. Com certeza. Empresas que vivem esse cenário, né? E aí isso envolve muita coisa. Mas, em geral, são empresas que querem melhorar a operação, assim, querem entender como ganhar mais dinheiro com ela, como reduzir custos dessa operação e até mesmo alguns fatores que fogem do controle, né, de quem tem uma empresa hoje. Eu acho que é válido até para quem também nunca parou para pensar na operação como um gargalo e acha que está tudo bem, que está tudo certo e que a operação está dando os melhores resultados possíveis. Às vezes não está. Essa conversa pode ser útil para você perceber isso e procurar melhorias para ter resultados melhores. Sim, acho que é isso. E eu acho que um ponto legal da gente iniciar a conversa, né, falando sobre operação, é que 95% das empresas que eu converso todos os dias, elas não têm indicadores da operação. Elas não conseguem medir o que está dando certo, o que está dando errado. A maioria das vezes, elas têm um planejamento muito legal de RH, financeiro, jurídico, estratégico, de gestão. Mas quando a gente fala da operação, simplesmente há muitos anos, né, isso começou a acontecer e aí elas engataram naquele processo de trabalhar, executar e não pararam para ver onde elas estavam perdendo dinheiro. E acho que a primeira questão que é importante a gente colocar em discussão aqui é que as empresas não têm indicadores da sua operação, né? Na maioria das vezes existe um planejamento nas áreas principais, né? No RH, no financeiro, no jurídico, gestão estratégica, gestão de vendas, né? Gestão de liderança, mas quando a gente fala da operação, tem muitos anos que aquilo acontece, né? Que eles vão lá, trabalham, executam e não param para medir, ou não param para entender onde que eles estão perdendo dinheiro, né? Aonde que está aumentando o risco de negócio, né? Aonde que a gente tem um diferencial em relação à concorrência, qual é a nossa vantagem competitiva na operação, e aí torna-se um trabalho muito automatizado, mas não automatizado no sentido de automatizar processos, né? Mas de entrar no piloto automático mesmo, das pessoas estarem fazendo algumas coisas ali que elas nunca se perguntaram por que aquilo é feito, ou não sabem explicar, né, de onde aquilo surgiu. E isso é bastante problemático. A maioria dos CEOs e dos diretores que conversam com a gente aqui no Revex para falar sobre gestão de força de trabalho, muitas vezes eles não entendem nem o conceito do que é força de trabalho. Muitas vezes eles não sabem por onde esse conceito pode passar, quais as etapas para chegar numa gestão otimizada, né? Esse conceito está muito forte lá fora, né? E aqui está chegando, é relativamente novo, está chegando com mais força agora, assim, é um assunto extremamente importante e pertinente. Seria assim, é importante para uma empresa acompanhar as tendências do mercado e saber de tudo que está acontecendo. Porque, principalmente com a transformação digital, e a transformação digital acontece em qualquer âmbito, as coisas estão mudando muito rápido e toda empresa precisa acompanhar, sabe? A gente tem que se manter firme e forte com a inovação e com os temas novos. E aí eu particularmente acho um pouco preocupante quando a gente conversa com pessoas
importantes assim, de empresas, C-levels, e eles não sabem algumas coisas que já são tendência. E essa questão da transformação digital não é nem pensando em questão de tendência, de moda, não. Mas a transformação digital é para automatizar algumas coisas que hoje são feitas pelo homem ou que são muito manuais. Sim. As empresas perdem muito tempo. Eu já cheguei a conversar com clientes que gastam 60 dias para criar uma escala, né, um quadro de horário na sua operação. Assim, para eu alocar os recursos e as pessoas que eu tenho ali para trabalhar, eu gasto 60 dias para fazer isso. Eu sempre estou 60 dias à frente. Isso pode ser facilmente substituído por uma inteligência artificial, por um robô, por algum tipo de automação, né, ou de software, ferramenta. Automação é uma das coisas do futuro. E a gente fala de transformação digital não para que a empresa coloque tecnologia em tudo e tudo está robotizado, mas muito para facilitar e reduzir custos que hoje ela tem e que muitas vezes é passível de erro. A gente percebe, principalmente quando fala de gestão de força de trabalho e de escala de trabalho, o erro é muito forte. Assim. As empresas erram muito, e não por incompetência, né, ou por falta de conhecimento, mas porque realmente tem muitas variáveis em torno de uma operação e os erros são gigantescos. Assim. Empresas grandes que às vezes a gente imagina que tem uma operação muito controlada, tem uma visão muito ampla do que está fazendo, e a gente imagina assim, caramba, eles têm controle total do que está acontecendo. E a gente se assusta, porque isso não é verdade. Então, assim, algumas pessoas podem estar assistindo e podem trabalhar em empresas que são grandes ou que têm acima de 500 colaboradores, com uma operação muito robusta, demanda variável. Elas vão se identificar talvez, porque elas não têm controle disso e não conseguem ter uma visão de cima, né, do que está acontecendo. Perfeito. Então, acho que agora a gente pode começar a entrar um pouco mais no assunto de como melhorar de fato os resultados de qualquer tipo de operação. Assim. E quando a gente fala qualquer tipo de operação, para qualquer tipo de empresa e pode aplicar essas coisas que a gente vai conversar aqui. Legal. O primeiro passo, né, que a gente deve discutir é falar sobre o histórico. As empresas muitas vezes querem melhorar o resultado aqui e agora, querem começar a fazer diferente, implementar um software, uma ferramenta, uma metodologia, uma consultoria, mas ela não para olhar o que já passou. Então acho que o passo 1, né, é entender o histórico da empresa, desde linha de produção, vazão de produtos, tickets, cupons, vendas feitas, histórico de resultados dessa operação ao longo do tempo. A primeira coisa é olhar para trás. A hora que a gente entende o que já passou, a gente tenta criar padrões, né, e desenhar curvas, gráficos, para a gente olhar para esses padrões e entender como é que aquilo se comportou ao longo desses anos. E aí a gente pode falar então de automatizar, né? O que eu faço hoje ou ao longo desse histórico que eu já fiz que eu posso automatizar, que não necessariamente não precisa estar na mão de alguém, mas que dá para executar de maneira automatizada. Acho que essa é a primeira premissa. Sim. Eu acho que é importante a gente discutir também, e alguma pessoa que está assistindo pode se perguntar, por que essa busca sempre por automatização? O que eu vou ganhar com isso? Automatizar é muito moderno, é muito sexy de se falar, é um termo, é uma coisa que está modinha, entre aspas, mas assim, o que de verdade você ganha quando você automatiza o processo? Onde você consegue ver ganhos ou medir ganhos quando você usa isso? Principalmente no Brasil, onde a gente tem muitas restrições, né, muitas variáveis, eu gosto sempre de trazer aquela ideia de que quando a gente olha para o mundo, a forma como o mundo trabalha e como a gente trabalha no Brasil, tem diferenças muito grandes, assim, tanto em relação à carga horária trabalhada na semana, as questões da CLT, das convenções coletivas, dos acordos coletivos. Existem muitas coisas que impedem o trabalho em si. Nos Estados Unidos, esse conceito de workforce management, que é o que o Revex traz aqui para o Brasil com uma propriedade muito grande, com muitos anos de estudo sobre isso, é mais fácil de gerenciar essa força de trabalho nos Estados Unidos, porque eles trabalham por horário, né, por carga horária, ganham por hora, trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou. Não tem que cumprir essas restrições ou esses deveres, né? E aqui no Brasil isso tudo acaba por ajudar muito, tanto o empregador quanto o empregado, mas restringe muito a questão da produtividade. É difícil olhar para a produtividade no Brasil. E brasileiro tem dificuldade de mensurar a produtividade. E sobre ser tão diferente a forma de se trabalhar ao redor do mundo,
A gente tem até um vídeo que fala um pouco sobre isso, o Felipe fala um pouco sobre isso no vídeo. E, se não me engano, nos Estados Unidos também, após um ano de trabalho, o colaborador tem direito a 2 semanas de férias, mas não é um direito, assim, a empresa dá o que quer. Não é uma coisa que é obrigatória. E são diferenças que, no final das contas, vão fazer a gestão da força de trabalho ser muito diferente aqui ou lá. E aí, aqui no Brasil, a gente, igual você falou, a gente tem muitas regras a seguir, a gente tem muitos detalhes para ficar atento e isso acaba deixando muito mais difícil. Isso influencia no perfil empreendedor do brasileiro, né? Sim. Porque você tem uma autonomia nos Estados Unidos, por exemplo, de que você comanda seus horários, seu quadro de trabalho. Quero trabalhar 14 horas por dia, eu vou ganhar por isso. Não, quero ficar em casa hoje, você também não vai ganhar. E aí a gente fala muito disso. Eu já vi um estudo que comenta muito que o brasileiro tem medo de arriscar e que ele tem mais tendência a ficar num lugar cômodo nas empresas do que um americano ou alguém que trabalha num país ali de primeiro mundo. Isso está muito relacionado ao modo como eles pensam o trabalho, né? Como eles enxergam o trabalho. E aí isso estimula o perfil empreendedor porque ele é dono do próprio quadro de horário, do próprio trabalho. Ele tem horário flexível, né? E a gente aqui fica muito imposto a seguir as 8 horas, mesmo que você não esteja produzindo ali, você está ali cumprindo horário. Sim. E aí, qual que é a ligação que a gente faz com a ideia da automação, né? Existem processos muito burocráticos no Brasil. Desde fazer um relatório para enviar para o governo sobre o que está acontecendo na empresa, até uma planilha de acompanhamento e relatórios e muitas coisas que precisam acontecer ali por pura burocracia. A automação, ela vem para acabar com essas burocracias. Porque é ruim para quem está trabalhando do lado de cá. Tem um trabalho muito robotizado, automático, que se repete muito, né? Ficar conferindo planilha e às vezes só digitando uma escala ali para passar de uma tela para outra. É um trabalho burocrático. Essa automação, ela traz uma qualidade de vida, né, no trabalho para quem executa esse tipo de tarefa e ela também diminui a chance de erro. Né? Porque a gente sabe que os erros acontecem, às vezes um número que passa, alguma coisa que clicou, e aí a automação está aí para não deixar isso acontecer. Principalmente quando a gente fala de escalas, né? E a gente conversa muito disso aqui dentro, né, Bruno? Sim. Sobre como as escalas de trabalho são feitas de maneira arcaica, manual, demoram a ser criadas e ainda saem com erros. Né? A gente pode dizer que toda escala que é feita no Excel, que é feita à mão, e a gente repete isso muito nos nossos vídeos, porque realmente é uma verdade, a gente já consegue comprovar isso. Elas têm erros. A gente vai encontrar algum erro, alguma injustiça ou alguma coisa que não está seguindo a lei. Não só erros, mas eu acho que ultimamente, se você faz escalas robustas ou coisa assim, nesse tipo de ferramenta, ou se você faz à mão, você tem um trabalho assustador. Tem um caso que eu gosto de contar sobre uma vez que a gente visitou um cliente, eu não sei se você lembra, mas a pessoa usava uma planilha de Excel, até bem robusta para fazer escala de trabalho, tinha bastante coisa, mas toda vez que ela colocava algumas informações na planilha, a planilha gastava uns 2 minutos para atualizar. E assim, você tinha diversos colaboradores para ficar fazendo aquilo, e ela já tinha tentado buscar diversas soluções para melhorar a planilha, e não conseguia, sabe? Era aquilo ali, era meio que o máximo que a planilha conseguia entregar para ela, e já não estava funcionando mais. E eu confesso, eu fiquei muito chocado quando eu vi aquilo. Eu falei, nossa, mas você trabalha assim? Sabe? E assim, existem empresas grandes, acima de 5 mil funcionários, onde a gente tem 22, 23 pessoas trabalhando focadas em escala de trabalho. Seja digitando o ponto, ó, aconteceu isso hoje, eu passo o ponto para uma outra planilha, seja analisando escala, então pega lá, o trabalho dessa pessoa chegar todos os dias, pegar uma planilha de Excel e conferir se aquilo está acontecendo ou se tem algum erro. Nossa. E assim, 22 pessoas de uma operação, olha o custo de uma folha de pagamento só para fazer um trabalho burocrático que poderia ter sido feito por uma automação e eu poderia colocar aquelas pessoas para serem alocadas em posições mais estratégicas, pensando em outras coisas. Isso é importante, porque assim, quando a gente fala desse tipo de trabalho pode ser automatizado, não é que as pessoas que estão fazendo têm que ser desmerecidas e desvalorizadas. É só porque, assim, às vezes a gente gasta o nosso tempo, que hoje é um tempo muito precioso para todo mundo, com trabalhos que, se forem automatizados, a gente não vai ter que gastar mais tempo com eles, obviamente, e vai poder gastar o tempo que sobrou com um trabalho mais estratégico. Assim, eu posso focar minhas energias em realmente trazer resultado. Porque, honestamente,
Se eu ficar olhando uma planilha todo dia para saber se ela tem alguns erros, eu sei que isso é importante para a empresa, mas não é o melhor trabalho que eu posso fazer para trazer resultado. E sabendo que existe solução que melhora isso, né? Por que não testar, implementar? A gente já teve contato com empresas do varejo, principalmente da área comercial, assim, padarias, supermercados, onde a escala é feita, a gente brinca disso, mas realmente ela é feita no papel de pão, né? Às vezes você tem um líder, um encarregado lá na operação cuidando de algum setor daquele supermercado ou daquela padaria e ele grita lá no RH para aquela pessoa, fulano veio trabalhar hoje? Não veio. Ciclano. Às vezes depois passa o mês, né, o RH vai conferir junto do DP a folha de ponto e aí acontece lá uma ausência ou um lançamento de alguma coisa errada. Ele vai perguntar pro gerente, a gente já viveu essa situação, você até presenciou isso também. Sim. Ele vai falar assim, fulano, ciclano veio tal dia, daquele horário? O gerente não vai lembrar. Assim, é bizarro a gente imaginar isso. Não vai, já se passaram muitos dias. E aí nisso, negligenciou uma lei, perdeu dinheiro, o colaborador ganhou menos ou ganhou mais por aquilo, o gerente não executou o trabalho que ele deveria fazer de gestão mesmo, de estar ali no dia a dia acompanhando a operação, as metas não foram batidas e a empresa não para olhar isso. Às vezes a gente acha que isso é impossível, né? Eu mesmo, antes de trabalhar com isso, e nesse tempo que a gente tem falando, estudando sobre gestão da força de trabalho, eu não imaginava que isso acontecia e realmente acontece. É verdade. A gente enxerga todos os dias os clientes que a gente conversa aqui na área de growth do Revex, que isso cada vez mais é uma verdade. Isso precisa mudar, né? Não pode seguir assim. Eu estava discutindo esses dias com outra pessoa sobre um pouco do trabalho do gerente também. E a gente tem esses exemplos de gerentes que fazem esse tipo de coisa, assim, tem esse acompanhamento manual, analógico e até arcaico. E uma coisa que a gente estava conversando é que ultimamente tem muito gerente que está focado em um trabalho muito operacional. Então, apesar de ter um cargo de gerência, o trabalho dele é muito operacional. E aí fica a pergunta, já que assim, muitos gerentes hoje já estão extremamente operacionais, assim, faz sentido ficar buscando esse tanto de coisa assim para ajudar? Faz. Qual é o papel do líder, né? Sim, porque assim, por mais que você esteja na operação o tempo inteiro, eu acho que é muito importante você sempre buscar alguma forma de melhorar as coisas para você poder fazer um trabalho melhor também, sabe? Então, acho que faz sentido. Por mais que exista essa tendência agora de muitos gerentes estarem assim, acho que ainda faz sentido buscar automações e buscar soluções para as coisas, sabe? Não é porque as pessoas estão assim que elas não têm que buscar inovação ou melhoria. Pelo menos a meu ver. Não sei se você concorda. Não, eu concordo. Eu acho que a automação entra nesse assunto porque a gente sempre está querendo melhorar, né? Sempre querendo automatizar algo para melhorar. Sim. Então a automação ela não pode vir para trazer prejuízo, para trazer retrabalho, para tirar pessoas das funções delas. Sei lá, não vale a pena. Ela tem que ser uma automação que vai trazer uma otimização. E na maioria das vezes está relacionada à automação de processos, né? E não automatizar pessoas, automatizar processos. As empresas confundem isso. E aí depois que a gente fala de estudei o meu histórico, entendi meu passado, o que eu posso automatizar? Ok, vamos começar o trabalho para trazer essa automação. E agora é o momento da gente olhar para a produtividade. É o segundo passo, né? Como é que está a minha produtividade? Quais são as mensurações que eu tenho disso? Eu tenho métricas, eu tenho indicadores para falar da produtividade. A minha empresa hoje ela é produtiva, não é? Operação. Esse setor X está sendo produtivo? As empresas não sabem responder isso. As que sabem têm indicadores que são muito simples, né? Não são indicadores complexos, que envolvem análises complexas e falta um pouco de conhecimento, né? É diferente de quando a gente fala de escalas de trabalho e de quando a gente fala de otimização de processos, não falta conhecimento para isso. Mas quando a gente fala de produtividade, falta conhecimento. As pessoas não sabem como medir produtividade hoje. Ainda mais quando a gente fala de uma operação 24 horas por dia ou 7 dias por semana, onde oscila muito. É difícil medir a produtividade. Não é uma tarefa fácil. Não mesmo. Eu acho que uma primeira coisa que a gente tem que se preocupar é a definição da palavra, né? O que é a produtividade para cada um, para cada empresa. Para cada negócio. Acho que varia muito, até porque a forma de trabalhar varia. Assim, a gente tem sempre produtividade como uma coisa muito padronizada,
que é produtividade é produzir cada vez mais, entregar mais. E não é. Às vezes não. Tem empresa que, assim, se atinge um certo nível de entrega, mas são entregas que estão de acordo com a qualidade exigida, o trabalho está sendo considerado produtivo, sabe? Produtividade é fazer o mesmo no menor tempo com eficiência, né? Sem deixar de perder a qualidade, perder a eficiência. Algumas empresas confundem, e às vezes a gente conversa com clientes que pensam assim, produtividade é fazer mal feito e entregar do jeito que for para conseguir entregar no tempo. Entregar muito, né? Assim, quantidade absurda, toma esse tanto de trabalho aí. E não é. Assim, produtividade, por exemplo, pode ser a minha operação continua com o mesmo número de pessoas, executando com a mesma qualidade e eu reduzi algum custo. Sim. Não estou sendo produtivo de alguma forma. Ou, na verdade, eu reduzi custos, tive que aumentar pessoas, eu fui produtivo no financeiro. Eu aumentei pessoas reduzindo custos. Como é que eu fiz isso, né? Aquela pessoa custou menos, custou mais, ela entregou mais, o resultado aumentou, né? O faturamento aumentou. Então, produtividade está relacionada à parte financeira, pessoas, execução, operação, vazão, né, da produtividade e força de trabalho mesmo. Força de trabalho são todos os processos, pessoas e a estrutura que você tem ali para executar a sua operação, para fazer o trabalho que a sua empresa se propõe a fazer acontecer. Essa é a sua força de trabalho. E aí a gente pode brincar com isso, né? O quanto que a sua força de trabalho hoje, ela está forte. Uhum. E aí a gente entra naquele assunto, né? A gente até brinca muito com isso, a sua força de trabalho hoje ela tá fraca, ela tá forte, né? Ela tem essa musculatura. A gente pode falar dessa força de trabalho como uma musculatura mesmo. A empresa vai alcançando níveis de força para fazer aquela operação acontecer. A gente tem empresas muito robustas que fazem operações muito boas, né? Executam essas operações de maneira muito complexa, e empresas que fazem de maneira completamente simples, esquecendo de algumas coisas e deixando de lado coisas que vão trazer receita, né? A gente vê muito isso no varejo, infelizmente. A demanda no varejo é muito variável. Sim. Isso é completamente explicável, né? Assim, eles não terem controle disso, tudo bem, porque é realmente muito variável e é difícil, oscila muito, mas isso não justifica o fato de não olhar para algumas coisas de maneira complexa, né? Às vezes simplificar, coloca o fulaninho para fazer reposição, já que não tem o ciclano. Já pensou nos riscos que isso pode trazer jurídicos, né? Na insegurança que isso traz para a empresa? Isso realmente vai trazer receita? É fazer uma análise, às vezes, de coisas que no dia a dia parecem banais, mas dá uma força para isso, né? Olhar para isso com outros olhos. Depois que a gente falou de produtividade, é hora de falar de demanda. Entender a demanda, né? Você conhece a sua curva de demanda? Você conhece o quanto a sua demanda oscila? Qual que é o histórico dela? Existe algum indicador geográfico, sazonal, de clima, de tempo, físico, né, que altera a sua demanda? A gente pode pensar que, às vezes, assim, numa empresa do interior, onde tem um supermercado grande, que eles chamam de hipermercado no interior, o fato de ter uma igreja perto ou de ter um feriado muda totalmente a demanda. Né? As pessoas vão mais... Qual que é o dia de pico seu? É mais no domingo? É mais no sábado? Final de semana? Como é que é isso? Né? Então, as empresas precisam olhar para essas questões. Depois que a gente falou de demanda, né, de entender essa curva da demanda e o quanto que ela oscila, a gente precisa falar de alocação. Então, como é que você aloca seus recursos? Tanto estruturais, físicos, pessoas, processos, para que aconteça tudo ali. Então, quando a gente traz o RH e o DP para isso, é porque ele cuida do recurso humano. Mas quem cuida dos outros recursos, né, dos outros ativos, mercadoria, produto, fornecedores, vazão, isso tudo também é recurso. E aí a gente vê que as empresas fazem isso muito bem, né? Elas sabem alocar recursos. Mas quando a gente fala do recurso pessoa, aí a gente vê o gargalo. Porque isso vai envolver demanda, produtividade, lei, a questão humana, né, até da gestão da pessoa, imprevistos que acontecem com a pessoa, questões de saúde, ausências, justificativas, coisas que a gente não controla, atestados, né, e tudo mais que as empresas vivem. E aí falar de utilizar esses recursos da melhor maneira não é algo fácil também. Acho que o recurso humano é um dos mais difíceis de se gerenciar hoje em dia. Em todas as suas conversas com clientes, você já ouviu pessoas reclamando muito sobre isso, sobre a dificuldade de se gerenciar
Muito. Os colaboradores, as pessoas da empresa? É um maior gargalo, né? A gestão de pessoas é o que faz a diferença para as empresas acelerarem, né? Então, uma empresa que tem uma boa gestão de pessoas, ela com certeza vai ter mais resultados. Isso é comprovado, assim. A liderança forte também é muito importante. Uma gestão dessa liderança faz toda a diferença. E isso é muito difícil hoje, né? Poucas empresas conseguem fazer isso. A gente vai falar muito sobre engajamento também, né? Que também é uma coisa muito importante. Mas esse é assunto para outro vídeo, que vai vir logo. Mas assim, são muitos fatores que estão em torno dos colaboradores, das pessoas da empresa, que você tem que ter atenção o tempo inteiro. E aí, é um trabalho, sim. É porque a gente fala assim, a demanda oscila, mas as pessoas também oscilam. Nem todo dia você está disposto, você está produtivo, sua qualidade de vida está boa, sua saúde. Sim. Então a gente já chegou a ter conversas aqui no Revex, né, de como que a gente ajuda talvez a medir essa produtividade. Será que se eu ver o quanto aquela pessoa dormiu bem, se ela, na hora dela bater o ponto, se pelo dedo dela eu consigo medir pressão arterial. São conversas que a gente fala de automações muito robustas, né? Sim. Assim, nem é tema para falar dessa operação. Mas é entender, por exemplo, o ser humano também oscila e a demanda também. A lei não oscila. E aí como é que a gente controla, né? São variáveis de lugares distintos. A lei é sempre rígida. Muito. Pronto. Ela ingessa, né? Então eu tenho ali, para fazer um cálculo que é matemático, né? Ou que é de probabilidade, eu preciso olhar para uma coisa que não oscila, uma outra que é muito engessada e outras duas principais que oscilam muito. Não é fácil. Não é Com fácil. certeza não. E aí a automação se comprova mais importante ainda. Então, assim, a pergunta principal que a gente quer ajudar você a entender, a gente não vai trazer respostas prontas, mas a gente vai propor algumas reflexões, algumas perguntas sobre como melhorar qualquer tipo de operação. Até porque o propósito dessa conversa não é bater o martelo em alguma coisa, é só mostrar assuntos que a gente tem aqui internamente, conversas que a gente tem nas nossas mesas, trazer para você fazer parte disso e te instigar a pensar. Porque no final das contas, você vai ter que ser uma parte muito ativa na solução do problema de onde você trabalha. Sim. Sabe? Então, quanto mais a gente te ajudar a chegar lá, melhor, mas ainda assim a gente não vai bater o martelo em nada, a gente só quer trazer conhecimento e trazer perguntas relevantes, esse tipo de coisa. E se a gente for resumir, né, então, um pouco do que a gente falou aqui, para melhorar qualquer tipo de operação, a gente precisa pensar em como automatizar processos, né, como trabalhar essa automação, como entender a produtividade da empresa e ter indicadores dessa produtividade para a gente ter um controle maior dela, como ter uma visão ampla da nossa demanda e saber controlar essa curva de demanda, essa demanda variável, né? Entender o histórico dessa demanda para a gente tentar entender o futuro dela e entender como alocar as pessoas, alocar os recursos, principalmente as pessoas, que é o maior desafio. Então, se eu for resumir de uma forma muito simples, eu tenho automação, eu tenho produtividade, tenho demanda e alocação de recursos, sejam eles físicos ou humanos. Okay. Isso. Olha para essas 4 coisas na sua empresa, coloca as pessoas envolvidas para conversar numa mesa, né? E aí eu acho importante ter alguém do jurídico, alguém do financeiro, alguém da operação, que entende ali do dia a dia da operação, alguém do RH, né? E principalmente a cabeça de tudo isso, né? O CEO é muito importante estar ciente dessas coisas, claro. Conseguir enxergar isso, ter telas ou relatórios onde ele olhe e enxergue como é que está ali a operação para ter uma visão estratégica. A função do CEO é olhar para o futuro da empresa. Então, às vezes, ele está pensando na gestão do futuro, ele vai ajudar a gerir melhor o presente aqui se ele tiver acesso a esses dados e colocar todo mundo para conversar. Bom, pessoal, eu acho que assim, é uma primeira tentativa de trazer para vocês algumas conversas que a gente tem aqui no Revex. Vão ter próximas, a gente tem muita coisa para falar, a gente vai trazer outros Revexes para falar disso também, mas espero que tenha ajudado você a trazer aquela pulguinha que fica atrás da orelha, ou aquela pergunta que nunca foi feita, ou até mesmo inspirar para que você leve esse assunto para sua empresa. Se você está assistindo aqui e viu alguma pergunta, alguma reflexão que nunca foi feita, leva isso para a diretoria, leva isso para o seu CEO e discutam isso, né? Façam essas perguntas. Até acho importante dizer que grandes mudanças vão ser geradas por grandes perguntas e por perguntas certas. Então, essa é a nossa ideia aqui, né? Trazer tudo isso para ajudar
te ajudar a fazer essas perguntas e conseguir chegar em bons resultados, no final das contas. O que a gente quer é fazer a empresa aumentar lucro, fazer o colaborador se sentir bem, né, se sentir valorizado, ser reconhecido. Tem que pensar nos dois lados. A gente sempre defende muito isso aqui, né? A gente concorda muito com essa ideia de que precisa seguir a lei, não tem o que fazer, precisa ter resultados de negócio, porque a empresa existe para isso, para gerar dinheiro, gerar receita e movimentar, né, aquela ideia que foi criada, e beneficiar também o colaborador, né? Não deixar de pensar na pessoa que está ali por trás trabalhando e em cada colaborador que executa aquela operação. Bom, gente, obrigado. Acho que é isso. Por compartilhar isso com a gente. É o primeiro de muitos, né, Gu? É o primeiro de muitos. Vamos falar de muitas outras ótima coisas. Conversa. O Revex entende e estuda muito sobre gestão da força de trabalho. Conte com a gente para falar desse assunto. A gente vai trazer outras coisas que vão te ajudar no dia a dia. E até a próxima. Se você quiser conversar mais com a gente, é só chamar nas nossas redes sociais. E conversar também no nosso site, por aqui. Claro. Nosso blog, acompanhe os nossos materiais. Também é muito bom. E a gente se vê. A gente se vê nos próximos vídeos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.